Fiz fertilização in vitro, não foi bem sucedida e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco desse processo e tudo que eu aprendi com isso desde o início, que foi lá em 2020. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui eu falo sobre literatura infantil, falo sobre como ler com as crianças, sobre o que ler com as crianças, mas esse também é o meu espaço, né? O espaço que tem o meu nome, então é um espaço em que eu também vou começar a trazer outros assuntos que podem ser interessantes para as pessoas, como esse que é o caso da fertilização in vitro, um processo pelo qual eu passei há um tempo atrás e que me trouxe muita coisa, assim, me fez pensar e acho que até reorganizar a vida, assim, a forma de ver a vida, de levar o dia a dia. Então tem muita coisa que eu quero compartilhar e eu vou fazer isso nesse vídeo. Seja bem-vindo! Esse vídeo aqui ele vai ser bem importante para quem tem curiosidade no assunto, para quem tá pensando em começar o tratamento ou talvez por alguém que já tenha passado por alguma decepção no meio desse processo. Mas se você por acaso começou e tá no meio do tratamento, eu não recomendo que você veja agora, tá? Deixa para mais tarde ou não ver. Mas então, deixa eu começar pelo começo e contar para vocês um pouco da minha história. Meu nome é Isabel, eu tenho 29 anos, sou casada com o Juliano desde 2015, na época que eu tinha 21 anos, né, quando a gente casou, e desde 2018, meio de 2018, logo depois do Dia dos Pais, a gente teve uma conversa, e a gente decidiu que, já dá pra gente começar a tentar aumentar a família. Nessa época eu tinha 25 anos. E aí a gente, começamos a tentar, liberamos a porteira. Bom, aquilo já era meio pra fim de 2018. E ao longo de 2019 a gente também estava ali com as tentativas, aí eu já comecei a ir no médico, já comecei a tentar fazer alguns exames, algumas coisas, porque eu já desconfiava que poderia ter alguma coisa que não desse certo. Por que isso? Bom, isso começou quando eu nasci. Eu nasci com uma malformação no intestino e ao longo de toda a minha primeira infância, enquanto eu era bem bebezinha mesmo, eu fiz várias cirurgias. Para resolver essa questão do intestino. Resolveu, beleza, mas ao longo de toda a minha infância, eu constantemente fazia vários exames, né? Fazia uns check-ups para ver se eu estava me desenvolvendo bem. E em um desses check-ups, uma informação importante, né? Nessa época, que eu vou falar agora, eu tinha uns 6 anos de idade e a minha família morava numa cidade bem pequenininha no interior do Espírito Santo, uma cidade de 14 mil habitantes, mas as famílias dos meus pais são da região metropolitana de Porto Alegre e aí os médicos que acabaram me atendendo durante a infância são de Porto Alegre. Então quando a gente ia lá pra casa das avós nas férias, sempre acabava encaixando essas idas ao médico e tal. E aí em uma dessas férias, num desses check-ups, quando eu tinha 6 anos de idade, fazendo lá ultrassom, o médico viu que tinha uma massa estranha nos meus ovários, que tinha um cisto, uma coisa assim muito esquisita para uma criança tão pequena. Eu tinha 6 aninhos, era super pequena, magrela e tal. E aí, como a gente morava naquela cidade tão pequena, tão sem acesso, tão assim, se qualquer coisa acontecesse, sei lá, se eu estivesse brincando na escola e tivesse uma torção naquele negócio, ia dar muito errado até conseguir ter algum atendimento, né? Podia dar muita coisa errada. Aí eles recomendaram para os meus pais, né, que fizesse uma cirurgia naquela época já para tentar tirar esse cisto, essa massa que tinha nos meus 2 ovários. E aí com essa cirurgia tiraram um dos meus ovários. Então eu cresci com um ovário só e ainda com um pouco de uma massa estranha que, eu não lembro mais, mas é um cisto, assim, não era maligno, não é nada, mas é coisas assim, coisas nojentas. Enfim, mas eu cresci, eu me desenvolvi, depois veio ali a adolescência, a puberdade, tudo certo, sempre tive um ciclo super regulado, nada assim, nunca tive nenhum problema no meu desenvolvimento. Mas eu imaginava que no momento em que a gente fosse tentar ter filhos, poderia acontecer de não ser assim tão fácil. Então logo que a gente começou a tentar e que começou a não dar certo no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro mês, e aí eu já fui procurando os médicos para fazer exames. Mas também nenhum exame dizia assim que, olha, isso aqui é totalmente impossível, sabe? Todos
os exames não era nada assim que eu tirava 10 neles, mas também não era 5. Tudo era possível, né? Só que não acontecia. Aí tá, enquanto eu ia ao médico também eu tentava alguns tratamentos mais naturais, né? Desses de identificar bem o dia fértil. Eu mudei totalmente a minha alimentação. Eu tava assim bem assim, adolescente ainda, sabe? Comendo muita besteira, não me exercitava, tinha uma vida bem estressada também. E aí isso tudo eu fui mudando, me preparando, achando que isso poderia ajudar. Isso já era ali início de 2020, né? Bem época da pandemia, fiz dieta, comecei a fazer exercício, mudei completamente meu estilo de vida, virei uma pessoa muito saudável e nada acontecia. E aí lá no meio de 2020 estava indo numa nova médica, fiz mais vários exames com ela e aí chegamos à conclusão de que o meu problema principal seria a trompa, a única trompa útil, porque só tenho ovário de um lado, que é bem atrofiada, bem torta, bem esquisita e tal. Ela não é 100% sem passagem, mas ela não tem uma passagem muito livre. Então a médica naquela ocasião ela nos deu assim dois diagnósticos, não, ela nos deu 2 caminhos. Um que seria fazer uma microcirurgia para desobstruir essa trompa, que poderia dar certo, né? Ou já ir para fertilização in vitro, porque essa desobstrução poderia dar certo, mas poderia não dar. E aí a gente ia acabar indo para FIV depois também. E aí a gente conversou, pensou, orou, né? Falamos com algumas pessoas que a gente conhecia que já tinham passado por esse processo e a gente decidiu ir logo para fertilização in vitro. Isso foi em 2020, isso era meio do ano de 2020. E então lá por setembro de 2020 nós começamos a nossa caminhada por clínicas de fertilização. Na verdade a gente nem chegou a procurar mais clínicas, a gente foi bem pela indicação da médica, porque ela tinha um colega dela, né, que ela indicou, super recomendou e tal. A gente fez a primeira consulta à distância pelo Meet mesmo, daqui de Santa Rosa, era uma clínica de Porto Alegre, e aí a gente já entendeu como que funcionaria todo o processo. E não sei se vocês entendem, mas deixa eu dar uma explicada assim, bem nada técnico, porque eu nem lembro mais os termos técnicos que eu sabia na época, agora eu já esqueci porque, enfim, águas passadas. Mas primeiro, ali a primeira parte do processo, ela começa com uma hiperestimulação dos óvulos, da ovulação, né? Que é aquela parte das injeções na barriga, injeções de hormônio aqui na barriga, que tem que ficar, eu nem lembro mais quantos dias, mas era, sei lá, uns 10 dias tomando injeção todos os dias. Isso para que eu ovule mais, para que tenha mais óvulos do que teria num ciclo normal, para ter mais opções, né? Porque aí tá, ovulou, encheu o meu ovário de óvulos, aí vou lá um dia na clínica, aí toma as coisinhas para dormir, é tudo dormindo, e aí tira os óvulos, vários óvulos, e aí eles vão pro laboratório, e aí lá no laboratório eles se encontram com os espermatozoides do marido, e eles são fecundados, os óvulos são fecundados com os espermatozoides. Quando os óvulos são fecundados, eles ficam no laboratório por alguns dias, onde o pessoal lá do laboratório vai acompanhando o crescimento deles. O certo é eles multiplicarem de tamanho de um dia para o outro. E aí os que multiplicam de tamanho, eles passam para a próxima fase, e os que não multiplicam já ficam pelo caminho, né? Eles já não estão mais evoluindo. E aí o normal, meio padrão, assim, dentro da nossa idade, das nossas características, seria que mais ou menos a metade dos óvulos coletados chegasse no embrião lá no 5º dia, que é o tamanho, o jeitinho certo para ser colocado de volta no corpo para se desenvolver, né, para virar uma gestação. O normal, assim, é que não é normal, é que cada um, né, mas assim, o que ele nos falou do padrão, que nos falaram do padrão, é que a metade poderia chegar até o fim dessa corrida. Então, no meu caso, que tinham sido 9 óvulos, 4 ou 5 seria o esperado, né, lá no último dia. E aí quando eles chegam lá nesse último dia, o que acontece? Ou eles já vão direto pro corpinho da mamãe, ou eles ficam no freezer esperando o momento de serem colocados no corpo da mulher. O nosso caso foi o do congelamento, porque além desse processo, eu também acabei fazendo uma outra cirurgia
no ovário, o único que eu tenho, porque aquele cisto lá da infância ainda existia e ele poderia atrapalhar a gestação e tal. Aí o médico achou melhor tirar esse cisto. Mas aí, por causa dessa cirurgia, a gente não colocou o nenenzinho no forno logo depois, né, do processo, porque eu precisava me recuperar. E aí, cirurgia feita, óvulos no laboratório, nós voltamos para casa. Assim, porque durante todo esse processo a gente teve que ficar morando em Porto Alegre, assim, alugar apartamento, ficar uma função, né? Para quem mora no interior, entrar nesse processo, saiba que é função, porque a gente tem que estar perto da clínica, tem função de que tem que fazer ultrassom um dia, aí estava marcado para hoje para fazer o procedimento, aí não dá hoje, vai ter que esperar mais 2 dias, aí fica mais 2 dias. A vida para, né? Para fazer o processo inteiro. Enfim, cirurgia feita, óvulos no laboratório, ali sendo fecundados, voltamos para casa. E aí é um período de 5 dias, né, quase uma semana, onde diariamente o responsável do laboratório nos liga, no nosso caso ligava sempre para o Juliano para dizer, olha, hoje é o 2º dia, tantos dos 9 óvulos passaram para a próxima etapa, tantos, né, já pararam de evoluir, então eles já vão ser descartados, mas os outros já passaram para a próxima etapa. E isso todos os dias iam nos dizendo como que estava lá a corrida dos futuros bebês, né? E quando chegou lá no último dia, que era então o dia de saber quantos a gente teria e quantos futuros filhos a gente ia ter para ter eles congelados e ir buscando ao longo dos próximos anos, bom, a gente já estava super calculando, a gente, né, naquela conta, a gente pensava, pelo menos 4, então agora a gente pega um, aí daqui uns 2 anos outro, aí depois a gente tem que trocar de carro para um carro maior, e aí, sabe, tudo pensando assim, planejando a vida, pensando no futuro, pensando em um monte de criança. E aí, quando chegou no último dia, a moça do laboratório ligou pro Juliano e disse para ele que só tinha um embrião no último dia, só tínhamos uma chance, um filhotinho para ser colocado na barriga e ser o nosso neném. E essa notícia acabou com a gente, porque ali foi o primeiro momento em que essa realidade, essa possibilidade de não ter filhos realmente foi uma coisa que a gente... Peraí, pode ser que a gente não tenha filhos então? Porque até então era muito uma questão médica, né? Era uma questão mecânica, era uma questão, eu fiz um monte de cirurgia e isso provavelmente contribuiu para atrofiar a trompa ou sei lá o que foi que aconteceu e é só fazer ali uma coisa mecânica de médico, beleza, do mesmo jeito que os médicos salvaram minha vida quando eu era nenezinha, eles vão agora ajudar a gente a ter o nosso filho mas não, ali chegou um momento que não tinha muita explicação, não era mais uma coisa mecânica. Porque fomos nós dois que não conseguimos, né? E aí pensando que, bom, realmente minha trompa não tinha assim, não era 100% obstruída, né? Lembra que eu falei no início? Tudo tinha um pouquinho de possibilidade de dar certo, mas até então, tantos meses, não tinha acontecido. E aí, naquele momento em que só tinha um, pra mim, no meu coração, foi assim, muito uma certeza, nós não vamos ter filhos, assim, não vai dar certo, e aí a gente iria, naquele mesmo ano, em dezembro, já fazer a transferência, né, colocar o embrião no meu corpo para ter a gestação, mas não deu, a gente precisou esperar um tempo, isso era 2020 ainda, e a gente só foi buscar o nosso nenezinho, o nosso mimadinho, como a gente chamava, em dezembro de 2021, um ano depois. E aí foi porque a gente precisou desse tempo para acreditar que poderia dar certo, sabe? O baque tinha sido tão grande, assim, de 5 possibilidades, né? De 9, 5, só um, tinha sido um baque tão grande que a gente precisou desse tempo todo para acreditar que poderia dar certo. E aí a gente fizemos todo o processo de novo, moramos em Porto Alegre de novo, toda uma função, hormônio, de repouso, um monte de coisa, assim, que é pesado fisicamente e emocionalmente também, e para a vida, né?
E aí fizemos a transferência, eu fiz a transferência, fiz tudo direitinho. E a gente foi até pro rancho A gente tem uma casa na Colônia de Pelotas, né, que é uma casa de campo, não é a casa que a gente mora. E aí a gente passou os dias de espera até poder fazer o teste de gravidez lá no rancho. E a gente fez o teste lá no rancho e foi bem legal porque deu positivo, foi bem emocionante. Tenho gravado, mas não vou compartilhar isso com vocês porque é meio é íntimo demais. Mas foi um momento muito, muito gostoso, que a gente vibrou muito, a gente viveu muito, a gente comemorou muito que o nosso mimadinho tava no forno e tava evoluindo, né? A gente contou para as nossas famílias, porque a gente sempre compartilhou muito isso, estava todo mundo junto, sabendo o que estava acontecendo, a gente comemorou, a gente foi muito abraçado, muito acolhido por amigos especiais, tive assim, nossa, tô emocionada. Tive ali os meus dias de ser, não, tu senta aqui, não, cuida, ai, dá esse aqui pra Bel, sabe? Desses cuidados com quem tá esperando o nenenzinho. Mas depois de alguns dias aconteceu uma coisa meio engraçada, assim. Teve um dia num culto, isso assim, coisa de 3 dias depois do teste de gravidez, que eu tava meio que tendo que me lembrar que eu tinha que pôr a mão na barriga. Até então, desde a transferência, é engraçado isso, né? Tava meio automático, assim, toda hora eu ficava com a mão na barriga. E aí, naquele dia, eu esqueci de pôr a mão na barriga, mas eu quero pôr a mão na barriga. Sabe, eu tinha que lembrar. E aí, no dia seguinte, eu tinha que refazer o exame, o beta-HCG, pra ver quanto tava evoluindo. E aí, não tinha evoluído o esperado. Mas também não tinha parado de evoluir. Só que aí a gente teve que esperar alguns dias. Na quarta-feira, daí daquela semana eu fiz outro, e aí tinha caído totalmente, e aí a gente tinha perdido o nenê, né? A gestação não tinha progredido, e a gente não tinha mais o nosso nenenzinho. E isso foi bem pesado, bem triste, assim, pra gente, sabe? A gente viveu um luto que a gente nunca tinha vivido. E em 2021 mesmo, alguns meses antes, o meu sogro tinha falecido, tinha sido a nossa primeira experiência, assim, de alguém próximo que tinha falecido. Mas foi depois uma experiência muito diferente. Porque do meu sogro a gente tem um monte de lembrança, a gente tem um monte de memória, um monte de história pra contar, né? Um monte de coisa. E do nosso mimadinho, não. A gente só tem esse fim de semana, assim, esses, sei lá, 10 dias, né, da transferência até o teste positivo, que foram dias muito especiais, que a gente viveu muito, mas a gente não sabe nem se ele ia ser menino ou menina, a gente não sabe como que seriam os olhos, o cabelo, como que ele ia se parecer, a gente não viveu nada com ele, mas ele era o nosso filho, era o nosso nenenzinho, nosso mimadinho, que a gente tinha deixado morando em Porto Alegre por 1 ano e depois a gente foi buscar e enfim, a gente viveu muito esse luto. E durante esse luto foi muito por causa do nenê, desse nosso filho que já existia, mas também foi um luto de uma vida, de uma fase da vida, de uma expectativa, de uma perspectiva da vida que a gente tinha, e talvez principalmente eu, porque ali ficou assim, realmente a gente não vai ter filhos. Porque a gente já tinha decidido desde o início do processo que a gente não ia ser, né, lá na clínica. Eu acabei tendo contato com várias pessoas, vários casais, várias mulheres fazendo, e algumas assim passando pela 3ª vez por todo o processo, desde o início, processo extremamente desgastante. E era uma moça jovem, assim, e eu lembro que quando ela me contou que ela estava pela 3ª vez já desde o início, não tinha nenhuma vez dado certo, mas ela toda esperançosa, claro, me deu um peso tão grande assim, eu pensei, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero passar a minha juventude nessa função de ficar morando em Porto Alegre, de ficar morando numa clínica de fertilização, de passar a vida juntando dinheiro para gastar tudo aqui de uma vez, para uma coisa, né, que pode dar certo ou não, mas eu não quero perder a minha vida em busca de uma coisa
por quê? Por que eu tô buscando tanto? Por que a gente quer tanto ter filho? Por que a gente precisa ter filho? E aí foi um tempo em que a gente conversou muito, em que a gente pensou muita coisa, em que a gente ouviu muita coisa, assim, né? Buscamos acolhimentos. E foi nesse tempo em que eu pude elaborar esses aprendizados que eu vou compartilhar com vocês agora. E o meu primeiro grande aprendizado foi que filho não é direito. Deus não é obrigado a nos dar filhos. Mesmo que a gente peça, mesmo que a gente queira, mesmo que a gente ache que a gente mereça, não, a gente não merece. Filhos não são direito, eles vêm, eles são presente, eles são uma bênção, eles são transformadores, eles são uma grande alegria, eu tenho certeza, mas eles não são nosso direito. Ninguém é obrigado, Deus não é obrigado a nos dar filhos. Eu acredito sim que a gente pode aproveitar a ciência para tentar arrumar as coisas que não estão funcionando, mas é muito complicado, sabe? Quando a gente vive tanto buscando uma coisa específica e principalmente quando é uma coisa que envolve a vida de outra pessoa. Esse tempo todo foi um tempo de muita reflexão minha e eu fiquei pensando muito sobre o porquê que eu quero um filho. E eu sei que eu pensava muito assim, já, né, cresci, me formei na escola, fiz faculdade, casei, próximo check são os filhos. Né? Ou sei lá, carreira profissional também, mas eu queria dar mais um check. Claro, eu acho que a gente seria pais maravilhosos, acho mesmo, mas para mim era muito assim, mais um check na vida. Porque, bom, todo mundo tá tendo filhos, a gente também vai ter filhos, a gente também quer ter os nossos herdeiros, né? A gente quer ter para quem deixar o nosso legado, a gente quer alguém que carregue o nosso DNA, as nossas bochechas fofinhas, os meus olhos azuis, né? Eu queria isso, claro que eu queria, né? A minha infância inteira, a minha brincadeira de mamãe e filhinha sempre era grávida, sempre era botando a almofada dentro da roupa, né? Eu queria passar por esse processo e ter um pedacinho meu fora. Mas foi muito importante até para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, ver que filho não é direito. Deus não é obrigado a nos dar filhos só porque a gente acha que a gente merece. Ele dá se ele quer. O segundo aprendizado foi que é possível sim ser um casal, ser uma família sem filhos, mas que isso não pode fazer com que a gente vire dois egoístas, com que a gente continue vivendo só para nós mesmos. E esse ano tem sido um ano muito diferente para nós, porque tá sendo um ano assim, realmente, ano passado trabalhamos muito, né? Foi ano de construir o curso aqui, foi ano de volta de pandemia. Eu trabalhei muito, fiz muitas coisas aqui pro canal, fiz o Leitura em Família, envolvi bastante a Juliana nisso, foi um ano muito cansativo e que a gente viveu muito para a empresa, né? Para nós, pro nosso crescimento profissional. Mas no fim desse ano, a gente começou a olhar para os lados e ver que não, a gente não pode só crescer para nós. A gente precisa aproveitar essa energia, essa vontade que a gente tinha de se doar para outros, né? Que isso vinha com esse desejo de ter filhos, para se doar para outras pessoas também. Porque não dá pra gente ser tão egoísta. Não dá pra gente crescer e só pensar em juntar mais, em passear, em viajar, em viver as nossas experiências e ficar cada vez mais metido, mais gourmetizado. Não, a gente precisa dividir o que a gente tem, a gente precisa compartilhar, a gente precisa se doar, a gente precisa olhar para os lados. A gente não pode viver só para nós, a gente precisa viver em comunidade. E esse tem sido um ano em que isso tem feito mais parte da nossa vida, né? A gente está buscando se envolver mais na cidade, se envolver mais com outras pessoas, se importar mais com outras pessoas, porque não dá pra gente viver só pra nós. Mas agora, eu acho que principalmente nessa fase que a gente tá, agora dos 30 a mais, eu não tenho 30 ainda, mas enfim, estou quase lá. É muito sedutor a gente passar os nossos dias buscando os nossos confortos, os nossos lazeres, os nossos luxos e vivendo uma vida cada vez mais centrada em nós mesmos. E isso é muito perigoso, isso é muito triste.
A gente pode deixar os nossos frutos, deixar o nosso legado na vida de outras pessoas. E o terceiro e último aprendizado, que na verdade é uma coisa que acho que me preocupa muito quando eu ouço pessoas falando sobre fertilização in vitro, porque essa é uma questão que é muito complexa, né? Ela envolve muitas questões, ela envolve muito a visão que a gente tem da vida. Eu não condeno a fertilização in vitro, tanto que a gente fez, não acho que a gente tenha feito errado, não me arrependo nem um pouco de ter feito, mas hoje eu olho para isso com muito mais cuidado. Por quê? Porque na prática a gente aprendeu que, diferente do que parece, quando a gente vai lá nos nossos primeiros contatos com as clínicas, não é garantido, não é nada garantido. Pode não dar certo e é muito mais provável que não dê certo do que dê certo. São muito mais raros os casos em que dá certo de primeira. E existem muitos casais que tentam o processo uma vez, não dá certo, tentam a segunda, dá certo. Tem casais que tentam 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não dá certo, e aí eles desistem, depois de passar, sei lá, 5, 6, 7 anos frequentando clínicas. E pra gente, uma vez foi suficiente pra gente entender que se Deus quiser nos mandar filhos biológicos em algum momento, nosso corpinho tá aí, pode mandar, mas a gente não quer mais forçar a barra, sabe? A gente tá vivendo. Estamos vivendo os nossos dias, estamos vivendo a vida no hoje e deu. A gente entendeu que a gente tinha que tentar sim uma vez, que a gente tinha que fazer tudo que estivesse ao nosso alcance, mas uma vez foi suficiente para nós. E isso um pouco pelo desgaste, por essa sensação de estar vivendo só para isso, de gastar toda a energia nisso, mas também muito pelas questões éticas, que são mais complexas. E eu sei que aí existem muitas opiniões diferentes. Mas é muito importante, se você está pensando em fazer fertilização in vitro, é muito importante que você saiba que cada junção lá no laboratório é uma vida, é uma pessoa, é um filho teu. Cada óvulo que está junto com o espermatozoide, cada um desses que vai passando de um dia para o outro, é um filho. Que a vida dele já está sendo interrompida ali, naturalmente, nesse processo de um dia para o outro, conforme ele não vai evoluindo, mas ele é um filho. E isso fica ainda mais delicado quando a gente tem essa questão de congelar embriões, de o que a gente vai fazer, porque assim, em muitos casos tem muitos embriões, né, tem, sei lá, 8, 9 embriões, e aí o que a gente vai fazer? Vai transferir todos eles? Vamos ter 8, 9 filhos? É complexo, mas se deu 8, 9 embriões, você já tem 8, 9 filhos que estão lá no freezer, eles são teus. Eu sei que as clínicas vão dar várias opções, né, de descarte, de dar para adoção para outra pessoa ou de doar para pesquisa científica. Se você estiver passando por essa fase, olha para esses embriões como filhos para tomar alguma decisão. Porque eles já são vida. Isso é uma questão muito séria. Isso não é uma coisa assim pra gente brincar. Eles já são pessoas. E eu acho que é isso. Nem sei muito bem como encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem perguntas sobre esse assunto, vocês podem aproveitar e colocar aqui nos comentários. Se quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, podem me procurar lá no Instagram, ou eu posso em algum outro momento trazer outro vídeo aqui também. Porque essa foi uma grande parte da nossa vida, uma grande história, parte da nossa história, e que vale a pena ser compartilhada, porque acho que são bons aprendizados, tá bem? E é isso. Boas leituras e boas histórias. Tchau! Não sei como encerrar, mas é isso. Tchau, gente!